Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz daqui, desse território sagrado da Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais, a cada coração, em cada casa, de longe e de perto. Aqui estamos juntos, congregados, é graça de Deus. Reconheçamos para que nossos corações se abram pelo reconhecimento e pela gratidão a esse dom que Ele nos dá. Pois quando não reconhecemos e consideramos como coisa comum, corremos o risco de não abrir suficientemente, pois precisamos escancarar as portas do nosso coração para que a graça de Deus penetre em nós e nos transforme. Aqui estamos, Padre Wagner Calegário, reitor do santuário, Padre Carlos Antônio, pró-reitor, o diácono Felipe, que é assistente pastoral, e hoje, na alegria de estarmos aqui na Assembleia Litúrgica, também outros 3 diáconos da Arquidiocese de Belo Horizonte, o diácono Cícero, que acabou de proclamar o Evangelho, o diácono Denis e o diácono Gilmar. Os 4 se preparam para a ordenação sacerdotal no mês de novembro, 14 e 21 de novembro deste ano, para o serviço do povo de Deus. E também a presença das irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, que são evangelistas da piedade, com alguns irmãos colaboradores e aqui presentes. Num tempo de muito desafio, se nós, irmãos e irmãs, contabilizarmos os desafios que temos pela frente, cada dia, nas muitas tarefas, contando com aquilo que às vezes não funciona, não avança, corremos o risco de desanimar. E não podemos. Não podemos desanimar. Por isso, esse tempo, que é tempo da primavera, com as lições bonitas que a natureza nos dá, a natureza hoje está pródiga, ensinando-nos muitas coisas, nós precisamos de acender e intensificar no coração de cada um de nós a luz da esperança. A luz da esperança como virtude, isto é, como força. Força que vem do amor de Deus, nesta certeza. Nós não estamos caminhando sozinhos. Nós estamos caminhando guiados pelo amor de Deus, porque dele viemos e para ele estamos retornando, porque só nele encontramos a força da nossa alegria. Por isso é tempo de a gente esperançar, como temos usado esse verbo, porque não podemos desanimar. Quando o desânimo toma conta do coração e não aumentamos em nós a força interior para continuar o caminho, corre-se o risco de desistir. Por isso estamos atentos e precisamos voltar o nosso olhar para dentro de nossa casa, na comunidade de fé, na vida dos amigos, atentos, porque muitas vezes a luz da esperança se apaga em muitos corações e muitos, por isso, desistem de viver. E a vida é dom. Um dom que exige labuta. Um dom, como dizemos, é uma arte, mas é o dom maior que cada um de nós tem, a sua própria vida, para fazer dela um dom para os outros. Por isso, encher o coração de esperança e aumentar a luz da esperança, fazer brilhar a chama da esperança em nossos corações, é cuidar para que nós possamos dizer sempre uma palavra que devolve alegria ao coração. Uma presença qualificada de acolhimento. E aqui compartilho. Nós estamos num tempo em que são muitas vozes. Todos nós temos o direito de falar.
É um direito da nossa liberdade falar. Mas nós precisamos, neste tempo, qualificar a nossa fala. Isto é, falar como o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos, sempre recomenda falar o que edifica. Porque falar por falar não basta. Falar de qualquer jeito não interessa. Nós precisamos, pela força da palavra que pronunciamos, devolver esperança aos corações, iluminar horizontes e criar entendimentos num tempo de muito desentendimento. Nós temos tudo para entender adequadamente qual é o caminho, qual é o rumo, mas não conseguimos viver esse desafio. Por isso, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, dificuldades grandes. Na igreja, no mundo. Nós até nos perguntamos, por que nós não damos conta de ser uma sociedade justa, fraterna e solidária? Temos tudo. É exatamente pelos descompassos dos entendimentos. Muitas vezes, alguém que governa, alguém que tem poder, alguém que serve, alguém que tem que fazer isto ou aquilo, pensa que o modo correto é este e está equivocado. Estamos num tempo em que precisamos entender melhor para reavivar no coração de cada pessoa a chama. E aqui, meu irmão, minha irmã, digo tudo isso para voltar aqui à palavra santa de Deus, que hoje nos mostra como é que nós qualificamos a nossa palavra. Como é que nós clareamos o nosso entendimento, de modo a dar rumo certo à nossa vida. Eu quero me referir a esta pequena parábola narrada pelo evangelista Mateus, quando 2 filhos são abordados pelo pai. Recebem do pai uma ordem, uma indicação. Um diz não e depois se arrepende e realiza o que o pai indicou. O outro diz sim e não realiza. Esta atitude, este comportamento remete-nos a algo que está muito mais profundo em nós e que não é o que está ao nosso redor. Trata-se da nossa consciência moral. É uma luz, irmão e irmã, quero assim dizer simbolicamente. Consciência moral é uma luz que brilha lá dentro da gente. Se ela apaga-se, tudo pode acontecer. Perdemos o rumo, escolhemos equivocadamente e não conseguimos fazer o que é preciso. É verdade, a nossa vida se estrutura a partir de muitas coisas que estão do lado de fora. E há muita coisa que precisa ser consertada do lado de fora, como infraestrutura. Incomoda-nos, quero aqui exemplificar, incomoda-nos profundamente ver os cenários de pobreza, pessoas que estão na miséria. Incomoda-nos muito saber que nós temos agora, nesse contexto da pandemia, pelos agravamentos todos sanitários e econômicos, sociais que ela tem trazido, milhões e milhões de pessoas que não têm o necessário para alimentar. Isso tudo nos incomoda. Precisamos consertar. A natureza tem sido agredida, precisamos tratá-la diferente. Há quem compreenda que o modo como a natureza está sendo tratada, com os extrativismos e as depredações, é o modo adequado. Sim, precisamos reorganizar o mundo. E a natureza, nesse tempo da primavera, nos ensina muito. Com belezas singulares, com detalhes simples, que nos comovem e mostra a generosidade. Mas há uma infraestrutura que é a consciência moral que está em cada um de nós, o que nos rege nas nossas escolhas. E ali estão valores. O profeta Ezequiel mostra-nos exatamente este confronto que existe dentro de cada um de nós. Ele lembra-nos,
pensamos ser Deus o responsável por isto ou por aquilo. Será que é Deus? Ou não sou eu, no modo como sou, no modo como ajo, naquilo que compreendo, nas relativizações que faço? Sem dúvida. E é preciso voltar lá no mais profundo e rever quais são os valores e os princípios que, de fato, regem o meu olhar sobre o outro, a palavra que eu digo, as escolhas que faço, o modo de organizar, inclusive o modo de cada um trabalhar e fazer aquilo que é da sua obrigação fazer para ajudar a construir um mundo melhor. E o apóstolo Paulo, por isso, dirige-se aos filipenses, dizendo o quanto é importante para a gente ter uma consciência moral adequada, isto é, uma luz que brilha e que nos faz olhar o mundo, olhar as pessoas e escolher adequadamente, e com escolhas em que a nossa contribuição seja construir um tempo novo. Ele fala de princípios. Se nós não tivermos princípios dentro de nós, a nossa consciência moral é uma luz que se apagou. Eu quero tomar um princípio moral importante que ele nos faz e que nós temos que nos confrontar lá dentro de nós, onde Deus habita, um confronto profundo. Eu quero tomar um deles, de muitos que são importantes. O apóstolo Paulo diz assim, um princípio: considere o outro como mais importante. Imagine esse princípio pequeno, que dá para a gente guardar no coração com simplicidade. Considere o outro como mais importante. Se eu considero o outro como mais importante, este princípio, na minha consciência moral, vai reger a minha conduta de uma maneira qualificada. Nunca vou desrespeitar a ninguém. Sempre estarei atento ao que o outro precisa. Não considerarei primeiro o meu, mas o do outro. Se eu adotar esta luz deste princípio na minha consciência moral, lá no fundo de mim mesmo, onde só eu estou e Deus, e ninguém mais, a minha conduta será qualificada. Nós estamos num tempo de muitas dificuldades. Como disse há pouco, não podemos desanimar. Nós temos que lutar. Aliás, essa é uma tarefa primordial de todo cristão, filho e filha de Deus. Exatamente por conta da vida como dom. E nós temos que trabalhar para devolver esperança, para mostrar nossa solidariedade aos enlutados, para aliviar as dores dos sofridos, para ser presença consoladora na vida dos aflitos e dos enfermos, para confrontar-nos com solidariedade, mas com firmeza, com aqueles que detêm o poder, governam, têm poder de decisão, para que compreendam de um novo modo e não simplesmente justifiquem e queiram convencer aquilo que não é possível de se convencer. Essa consciência moral ilumine-nos com princípios profundos, que a gente tem que perguntar, quais são os princípios que tem dentro de mim? Porque o que falo ou não falo, o que faço ou não faço, dependem desses princípios. Que a família tem que cultivar e ensinar permanentemente, que a igreja tem que ter a tarefa de ajudar a compreender. Do contrário, nós seremos como os seres principais do conjunto da criação, exatamente os depredadores, os homicidas, os violentos, os indiferentes. Tudo exatamente na contramão daquilo que é a beleza da dignidade maior de ser filho e filha de Deus e de poder amar de verdade. E a natureza assim nos ensina. Deus nos ajude a cultivar. E vamos pensar sempre, que princípio nessa situação, naquela, na outra, rege a minha consciência moral? E vamos ficar com um de hoje que o apóstolo Paulo lembra aqui, entre tantos outros,
no confronto bonito e permanente de mim mesmo, da minha interioridade com Deus, com quem eu tenho que dialogar, para poder configurar uma conduta que seja uma ação, um instrumento de mudança no mundo, este princípio. O outro é sempre mais importante. Se nós conseguirmos, como sociedade, considerar esse princípio e colocá-lo em prática, nós vamos começar e evoluir numa grande revolução. Porque o nosso problema é exatamente o que nós pensamos. Eu é que sou importante. Primeiro o meu. Interessa minhas coisas. O outro é sempre o mais importante. Deus nos ajude para que nós possamos, com uma consciência moral que seja uma luz luminosa dentro de nós, direcionar a nossa conduta e ajudarmos a mudar nossa família, nossa vida, nossa igreja e, de modo muito urgente, o nosso mundo. Amém.